Cris Amarante, arqueóloga, e o nosso vídeo de hoje é o que é machismo na arqueologia, mas também o que é força feminina. Esta semana, há poucos dias, houve um caso aí na internet de um arqueólogo brasileiro. Aliás, ele não é brasileiro, ele é um arqueólogo estrangeiro bastante conhecido que atua em uma universidade pública do Brasil e mandou umas mensagens bastante preconceituosas a uma arqueóloga. E ela o contestou a respeito disso, ele colocou como uma brincadeira e ela falou, não, isto não é brincadeira. O diálogo sucedeu com palavras bem fortes entre ele e ela, e isto veio parar na internet e toda a comunidade arqueológica está ciente e discutiu a respeito disso na semana passada. Eu fiquei muito chateada na ocasião com o que tinha acontecido e demorei a fazer esse vídeo um pouco, que eu estava assim... como que falamos sobre este assunto e... enfim... até que eu decidi fazer este vídeo falando que realmente isto acontece. As mulheres passam, sim, por situações de preconceito bastante sérias na arqueologia. Preconceito em relação ao gênero, ao ser mulher, assédio moral, assédio sexual e crimes até como estupro. É sério, forte falar sobre isso. Isso não é dito. Em alguns casos as coisas se abafam e o que essa mulher estava fazendo ali, o que decidiu estar ali, porque estava sozinha ali. E, enfim, as coisas ficam meio que, por assim dizer, por assim mesmo. Por que esse vídeo também chama Força Feminina? Porque eu resisti um tempo a falar sobre esse assunto. Primeiro que na minha vida eu estou em um momento assim que eu decidi sempre olhar o lado positivo das coisas. E essa história foi algo que mexeu assim muito comigo em relação a isso do pensar positivo. Em segundo lugar, porque atualmente eu atuo em um projeto de arqueologia náutica em que todas as chefas de equipa são mulheres. Então, parei para pensar que não são todas as pessoas que são desse jeito. Aliás, a minha tendência, pensando nos arqueólogos e arqueólogas que me ajudaram para que eu chegasse até aqui, independente do meu sexo, da minha cor, da minha origem, foram muitas pessoas. Então, a minha tendência é achar que o número de pessoas boas é maior que o de pessoas más. E por que esse vídeo também se chama Força Feminina? Porque eu penso que várias mulheres, para chegar na arqueologia onde estão, passaram sim por situações de preconceito, algumas de preconceito com racismo, de assédio moral e sexual. E apesar de tudo que passaram, chegaram onde chegaram, porque conseguiram superar tudo isso. Então, pensei no desafio aí para as mulheres. Você pode escrever aqui nos comentários desse vídeo, ou se você me vê no Face ou no Instagram, escreve lá um pouco da sua história, como você superou tudo isso para chegar onde você chegou. Eu acho que podemos fazer isso. Eu não quero fazer isso nas tuas redes sociais, Cris. Então, faça na sua. Tira uma foto sua, mulher de campo, e coloque aí em relação... como repúdio a essa questão do machismo. Olha, eu cheguei aqui, eu superei todos os preconceitos pelos quais eu passei na minha vida, na minha carreira profissional, e estou aqui e sou uma arqueóloga. Aqui no canal Arqueologia Alternativa, nós temos uma série que se chama Série Mulheres, em que eu entrevistei algumas mulheres, e entre elas entrevistei a arqueóloga Cíntia Bendazoli, que é de Ilha Bela, pesquisa sambaquis. Aliás, um dos vídeos que eu fiz com a Cíntia, que eu acho um dos mais lindos, nós duas falando sobre uma arqueóloga mulher também, que chama Doral Shoa, uma das primeiras arqueólogas do Brasil, que desenvolveu uma pesquisa muito importante em Ubatuba.
A Gabriela Mingatos, também zooarqueóloga, aparece no canal. A Fernanda Libório, que é uma arqueóloga lá, atualmente está no oeste da Bahia, desenvolvendo pesquisas bastante interessantes. A Beatriz Bandeira, quase a defender aí seu doutorado, arqueóloga subaquática, em uma pesquisa de mais de 10 anos sobre o Galeão Sacramento, que é um naufrágio do século 17 no Brasil. Entrevistei também a Luciana Novaes, esses nomes eu anotei porque eu queria lembrar de todos. A Luciana Novaes, também arqueóloga subaquática, desenvolveu uma pesquisa sobre o Exu submerso, e a Luciana, além das questões feministas, também enfrenta uma série de questões de preconceito religioso também, mas aí ela que pode falar a respeito disso, você assiste lá e confere na entrevista dela aqui no canal. Mas por que eu estou a dizer sobre isso? Você pode pôr nas suas redes, como eu penso que é uma forma assim de repudiarmos ou de sermos contra isso que aconteceu. Não podemos tapar com panos quentes esse tipo de situação, porque eles realmente acontecem. Eu parabenizo a arqueóloga que colocou nas redes sociais a conversa, porque eu acho que ela foi assim extremamente corajosa. E se nós não falamos desse tipo de assunto, isso tudo continua a acontecer como se fosse uma coisa absolutamente normal, e não é. Então, o que eu coloco aqui de desafio? Você pode falar, sim, lá na sua rede social sobre as questões de preconceito que você passou, mas fala também da força feminina que você teve para enfrentar isso e chegar onde você chegou. Fale de você, também fale das suas amigas, porque nós temos arqueólogas mulheres que desenvolvem pesquisas lindíssimas no Brasil. Aliás, o maior parque de arqueologia do Brasil, que é o Parque da Serra da Capivara, foi feito por uma arqueóloga mulher, que é a Niede Guidon, e aí ela buscou apoio internacional. É um dos maiores complexos de sítios arqueológicos do mundo. Nós temos também um trabalho que pouco se fala aqui no Brasil, mas que eu considero como referência, que é da Fundação Casagrande, Memorial do Homem Cariri, lá do Ceará. Um trabalho de arqueologia e inclusão social da arqueóloga Rosiane Lima Verde, que ela não só desenvolveu a questão da pesquisa arqueológica ali no Cariri, como em um envolvimento de crianças nesse projeto, ela acabou por erradicar uma situação de prostituição infantil que existia ali naquela região. Então, hoje em dia, não existe mais isso, e muito pelo trabalho dessa arqueóloga da Rosiane Lima Verde, que, além da questão arqueológica e de tudo que ela levou, tem um museu da Fundação Cariri, tem todas as descobertas sobre este homem Cariri, dali da pré-história, e também há uma valorização das pessoas que são ali da localidade, principalmente das crianças que conhecem esse material arqueológico e trabalham com ele. Então, falemos das mulheres e das pesquisas que elas desenvolvem, porque no meu canal aqui várias vezes vocês me escutam falando os arqueólogos e as arqueólogas. Eu sou uma arqueóloga mulher falando de arqueologia, e muitas vezes escuto as questões da arqueologia sendo ligadas somente aos homens. O arqueólogo fez, o arqueólogo descobriu, mas nós arqueólogas pesquisamos, investigamos, documentamos, e isso tem que ser dito. Todas as pesquisas importantes, então as nossas pesquisas, as pesquisas da nossa colega. Então coloca lá no seu Facebook, no seu Instagram, na sua rede social, fale do seu trabalho também, fale do trabalho das suas colegas. E tem também o trabalho das arqueólogas de referência, das mais antigas. Aliás, na semana passada, a SAB, que é a Sociedade de Arqueologia Brasileira, enviou um e-mail muito bonito falando sobre as mulheres na arqueologia e elogiando a atuação das mulheres e falando das mulheres que foram presidentes da SAB, da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Me lembro de algumas, a Denise Chan, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Falaram também da Margarida Andreata e fizeram lá uma lista. Doral Shoa,
de outras mulheres que foram presidentes da Sociedade de Arqueologia Brasileira, que desenvolveram pesquisas importantes e que escreveram páginas muito importantes dessa ciência no nosso país. Então, eu penso que vamos sim repudiar o machismo, mas não só falando das situações ruins. Nós duplamente enfrentamos, porque os homens também enfrentam uma série de questões. Ser arqueólogo, principalmente no Brasil, não é fácil, e tanto homem quanto mulher. Mas a mulher, além de enfrentar todas as dificuldades que essa ciência exige e que tem, enfim, no nosso país, nós também enfrentamos a questão dos preconceitos por ser considerada mais frágil, ou menor, ou menos inteligente, e porque temos filhos e isso nos obriga às vezes a deixar um tempo fora do campo ou nos preocuparmos mais com a nossa família. E apesar de tudo isso, nós enfrentamos todos esses desafios e estamos aqui em campo. Muitas mulheres têm papéis importantes na academia no Brasil, nas universidades. Muitas são chefas de equipa, coordenadoras de pesquisa, diretoras de centros acadêmicos. Então, isso tem que ser dito. Então, vamos refutar o machismo, sim, fortalecendo ainda mais a questão do feminino na arqueologia e na arqueologia brasileira. Então, é um desafio aí para você. Não dá para terminar esse vídeo assim animadamente. Mas se inscreve aí nas redes sociais, escreve seu comentário. O que você achou desse vídeo? Conta sua história aqui embaixo, nos comentários. É muito triste o que aconteceu. Eu me solidarizo com a colega que, por um princípio de sororidade, dou as minhas mãos a ela. Não conheço a colega que passou por essa situação. Mas, enfim, já de novo digo aqui que acho corajosa. O que eu achar de link vou pôr aqui, não sei se vou encontrar, porque eu vi essa história no Instagram, de um grupo de pesquisa de Pernambuco. Então, não vai, talvez não tenha link, mas acompanha aí nas redes sociais. No Instagram vou pôr algumas coisas no story. Aliás, eu coloquei no story quando saiu e algumas colegas arqueólogas relataram situações de preconceito e uma série de coisas. Então, meninas e meninos que se solidarizam com a causa, porque existem muitos homens que apoiam sim as mulheres na ciência. Escrevam aí também seus depoimentos e o que vocês acham disso e dessa história. E falem bem, viu, das suas colegas arqueólogas, das pesquisas que elas desenvolvem. Tá bem? Até a próxima!